Amém. Boa noite a você que nos assiste. Vamos dar prosseguimento ao estudo do livro de Atos, capítulo de número 9. Deixe sua Bíblia aberta aí e vamos orar, pedir a Deus graciosamente que venha falar dos nossos corações. Deus e Pai Celestial, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, a meditação, o estudo dessa noite. Estamos, Senhor, aprendendo mais, abrindo a nossa mente, a nossa visão com relação às coisas do reino de Deus, ó Deus, e também aplicando lições preciosas à nossa vida. Vem nessa noite nos abençoar, fala aos nossos corações, edifica-nos na fé, que a Tua graça, a Tua bênção esteja sobre nós. Eu coloco a minha vida em Tuas mãos, pedindo a Tua graça. Ó Deus, usa-me, Senhor, para transmitir a Tua palavra, e sejamos todos, não só aqui, mas aqueles que também estão assistindo essa gravação, sejam ricamente abençoados em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos, e que o povo de Deus diga, pode se assentar, em nome de Jesus. Bem, vamos lá. Capítulo 9, ele é um capítulo muito importante, pelo próprio título que já tem aqui no início do capítulo, que fala da conversão de Saulo, que depois a gente sabe se tornará o apóstolo Paulo, terá seu nome trocado, mas aqui o doutor Lucas vai narrar essa conversão. Eu queria que você lesse junto comigo até o versículo 19, apenas a primeira parte. Diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Nós vimos semana passada, que Saulo estava ali presente na morte de Estevão, concordando, e com aquilo tudo e participando. Versículo 2 vai dizer que ele pediu-lhe cartas, dirigindo-se ao sumo sacerdote, ele pede cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, era um modo de falar, de chamar no início os cristãos, Então, eles usavam essa denominação, aqueles que eram do caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então ele vai a Damasco para prender os cristãos, ou os judeus que estivessem seguindo essa seita que eles chamavam, que era de Jesus de Nazaré. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas
Caiu dos olhos de Saulo, ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Vamos parar por aqui. Bem, a gente viu na semana passada que a igreja, devido à perseguição intensa que se levantou contra os cristãos, os cristãos começaram a sair de Jerusalém. Isso até em cumprimento àquilo que está lá no capítulo 1, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, eles já estavam sendo, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então eles estavam ali dentro de Jerusalém, Jerusalém, então a perseguição vem e todos começam a sair dali, se espalhar por tudo que é lugar para que o evangelho fosse levado, e você começa a ver que realmente o evangelho estava se espalhando, tanto que já tinha chegado a essa cidade de Damasco e até muitos outros lugares. Então a dispersão da igreja é que leva Saulo a Damasco. Ele encabeça essa perseguição e pede cartas, talvez ele tenha tido algum tipo de informação, até porque na cidade de Damasco tem registro que havia dezenas de milhares de judeus moravam lá, então talvez ele tenha recebido alguma informação que muita gente estava aceitando esse caminho, ou essa pregação nova desse Jesus de Nazaré. Então ele fala, me dá a carta aí, uma recomendação para que eu chegue lá nas sinagogas e todos possam me dar autoridade total para descobrir quem são esses e prender. E se ele fez isso em Damasco, talvez ele tenha feito em outras, que Lucas não registra se Damasco foi a primeira, se foi uma das, onde aí teve realmente esse encontro, mas é certo que ele sai à caça dos cristãos. Ele quer prender, ele quer calar a voz. Você vê que esse negócio de calar a voz já não é de hoje. Tem sempre alguém que quer, fala, se você é contra, se você não fala o que eu concordo, então você tem que ficar calado. Então essa era a estratégia de Saulo e do sumo sacerdote, das lideranças. Vamos calar esse povo, bota eles tudo presos. Estando presos, eles não vão falar nada, eles vão ficar ameaçados e a paz volta a reinar. Saulo vai para Damasco, onde tem tantos judeus, uma cidade que ficava a 200 quilômetros de Jerusalém. Então não era ali perto. Saulo faz uma viagem bem longa, uma viagem que durava em torno de 6 dias. Como aqui fala em cavalos, talvez ele tenha levado um pouco menos, mas mesmo a cavalo, certamente era uma viagem longa, cansativa, para alguém fazer somente para poder prender cristãos, mas ele não mede esforços. Ele vai até lá, ele fica sabendo e corre para essa cidade, 200 quilômetros de Jerusalém, para tentar alguma coisa para prender os cristãos. E nesse caminho a gente vê aqui que acontece algo inusitado, algo que ele não esperava. E aqui a gente vê como Deus ele tem tudo planejado e pré-determinado. Deus já sabia que ele estaria nessa estrada, e Deus depois fala para Ananias, Ananias, eu separei, eu escolhi esse homem, ele é meu escolhido, ou seja, Deus já tinha um plano na vida de Saulo que ele não sabia. Mas ali naquela estrada ele ouve essa voz, primeiro uma luz forte do céu, e geralmente quando isso está associado para os judeus, quando se falava em luz do céu, vai muito lá atrás no aparecimento da glória de Deus, a Shekinah de Deus. Então isso traz um certo, que brilho do céu é esse? Eles certamente ligaram isso ao fato de ser algo de Deus, e tanto que Saulo, ele caído no chão, ele reconhece, quem és tu, Senhor? Ele reconhece que há algo divino que está acontecendo ali, não é algo natural. Ele sabe que aquela voz é uma voz celestial, que é algo diferente que está acontecendo ali, muito embora ele ainda não identificou o que está vendo. Será que é um anjo? Será que é o próprio Deus falando comigo? Mas eles rapidamente identificam como sendo algo que vem da parte de Deus, e Saulo se submete e pergunta, e Jesus fala direto com ele, sou eu, Jesus.
a quem você está perseguindo. Curioso que quando nós vimos aqui no início do capítulo que Saulo pede essas cartas, que era para, como eu falei, para que ele tivesse autonomia, autoridade, liberdade para entrar na cidade e agir conforme estava sendo determinado pelo sumo sacerdote. Essas cartas, elas identificavam o remetente. Quem estava mandando a carta era o sumo sacerdote. Então, todos os rabinos em qualquer sinagoga que chegasse, uma carta do sumo sacerdote. Então, opa, se o sumo sacerdote, autoridade máxima religiosa, está mandando a carta, todos iam ter que obedecer. Ela identificava o remetente e o enviado. Então as cartas estavam falando, estou enviando Saulo de Tarso, e ele vai para aí porque ele quer averiguar se tem gente, né? E vai prender e dê liberdade a ele. Se vocês souberem de alguém, entregue nas mãos dele, que ele vai trazer preso a Jerusalém. Só que aí, quando Jesus aqui fala com Saulo, no versículo 5, Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E Jesus responde a ele, eu sou Jesus a quem você... Olha que curioso, a carta era para perseguição a quem? Aos cristãos, à igreja. E Jesus fala que Saulo estava perseguindo a quem? A ele próprio. Olha que curioso. Então, Jesus fala de uma forma com Saulo, como quem estava dizendo, olha, você veio com essa carta aí, endereçada para prender os cristãos, né? Mas não, você não veio aqui para prender eles, você veio aqui para me prender, você está fazendo isso contra mim. É contra mim que você está fazendo isso, essa carta está endereçada a mim. Eu sou o destino final dessa carta. Então, antes de Saulo entrar em Damasco, Jesus já aparece, ele fala, é para mim essa carta, né? Já vim aqui receber antes de você entrar. Eu sou Jesus, a quem você veio aqui perseguir. Eu sou o destinatário dessa carta. Ou seja, Jesus aqui mostra, irmãos, que ele se identifica com os perseguidos, ele se identifica com a igreja. Tudo aquilo que é feito contra a igreja de Cristo é feito contra o próprio Senhor Jesus. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Então, as pessoas às vezes pensam, não, vou fazer isso com a igreja, ou vou fazer isso contra a nossa vida, porque nos odeia, não gosta da gente, só porque a gente é cristão. Pensam que estão fazendo contra nós, mas não. Jesus já está lá na frente dizendo, ei, é comigo aqui. Não é com ele, não. Jesus já estava lá no caminho dizendo, não é com a minha igreja, não. É comigo que você vai se resolver. E isso serve, Lucas está colocando isso aqui para mostrar à igreja, olha, não tenham medo. Mesmo que a perseguição chegue, mesmo que isso tudo chegue contra vocês, tenha certeza de uma coisa. Jesus está à frente. Ele é a nossa proteção, porque ele é o Senhor da igreja. Amém, irmãos? E que maravilha isso, e Saulo cai ali, cego. E quando isso tem um significado também muito forte, porque quando a gente vai olhar lá no Antigo Testamento, passagens que falam sobre a cegueira, e uma delas está lá em 2 Reis, quando aquele exército chega até o profeta e o profeta Eliseu diz, sejam feridos pela cegueira, eles ficam cegos, eu vou levar vocês até o lugar, levar eles até dentro de Samaria, e o rei diz, venha para matar eles, não, você não vai matar eles não, dê comida a eles, eles voltam a ver. Então, a cegueira, ela está associada, e aqui também tem essa ligação, essa conexão com o Antigo Testamento, essa cegueira vinda da parte de Deus, de impedir um propósito maligno. Assim como lá em Reis, né, aquele exército ficou cego porque ele queria ir até o profeta ou atacar Samaria. Aqui também, Deus manda essa cegueira em Saulo para impedir o propósito que ele queria fazer, que era o quê? Matar a igreja, prender os cristãos, parar o avanço do evangelho. E Deus Cristo tem esse encontro maravilhoso com ele, ele passa 3 dias em jejum, não comeu nem bebeu nada, ele estava ali amuado, né? Mas algo acontece.
Ele fica lá esperando, a ordem é: espera lá. E aí Deus vai e chama esse servo dele. Então isso já mostra que realmente ali em Damasco havia um grupo cristão forte, e homens e mulheres de Deus. Ananias era um homem que certamente servia a Deus de todo o seu coração, que Deus fala direto com ele. Ananias, ele reconhece a voz de Deus na hora: eis-me aqui, Senhor. E Deus fala com ele: você vai lá na casa do Judas, lugar tal, dá o endereço certinho lá, você vai procurar lá, o Saulo está lá, você vai orar por ele, você vai impor as mãos sobre ele. Claro, ele leva um susto, né? Mas algo aqui dá uma certeza dessa ligação. Saulo tem uma visão e depois Deus fala para Ananias: olha, ele teve uma outra visão. Ele não só viu Jesus no caminho, mas ele teve uma outra visão de que Ananias iria lá visitar ele. E ao mesmo tempo Deus visita Ananias dizendo: olha, você vai lá visitar Saulo. Então essa visão dupla dá uma certeza de que Deus estava na direção de tudo o que estava acontecendo. Lucas está mostrando aqui: olha, Deus conduz o destino da sua igreja, Ele está no comando da igreja. Pode se levantar perseguição, podem se levantar perseguidores, mas Ele é o Senhor, e quando Ele quer agir, irmãos, ninguém impede, ninguém pode travar, impedir o agir de Deus. Saulo é impedido ali, fica cego esperando, Ananias passa a ter a certeza: bem, se ele lá teve a visão, eu tive a visão, então Deus está fazendo isso. Saulo experimenta aqui já os milagres que Deus já estava fazendo na igreja. Ele ouve a voz de Cristo falar com ele, já é um milagre. Ele tem aquela visão no caminho, ele vê o próprio Senhor Jesus falando com ele. Depois ele tem a visão de que esse homem Ananias ia procurá-lo. Deus se manifesta a ele também. Depois que Ananias vai lá, Ananias ora por ele, ele é curado daquela cegueira, cai dos seus olhos, algo como uma escama, uma pele, algo sai dali, e ele volta a enxergar. Na mesma hora ele é curado. E Ananias impõe as mãos sobre ele, e ele recebe o Espírito Santo de Deus. Olha quanta coisa acontece na vida de Saulo, de uma hora para outra. Ele saiu de Jerusalém com seus planos, saiu com tudo preparado, e de repente Deus muda tudo. Saulo, você está achando que você está na condução da coisa, mas não. Quem vai conduzir a tua vida serei eu. E Deus fala a Ananias: eu escolhi esse homem, e ele vai aprender o que é sofrer pelo meu nome. Ele vai passar por tudo que eu tenho preparado, ele vai ser um vaso nas minhas mãos. E aí sim, agora a gente vai à segunda parte, vamos lá, final do versículo 19. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Olha que curioso. Ele começa a pregar que Jesus é o Filho, ou seja, o Messias. Aquilo tudo que ele estava combatendo, agora ele está pregando. Ele estava combatendo justamente essa mensagem: esse homem não é Messias, esse Jesus de Nazaré é um farsante, é um mercenário, não, esquece esse homem, ele morreu. Ele agora está pregando: ele é o Filho de Deus. A mensagem agora é dele mesmo. Versículo 21, todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, ou seja, Jesus é o Messias. Então, como Ananias lá respondeu para Deus, todo mundo já sabia que Saulo estava indo para lá, já a notícia já tinha corrido.
Todos já estavam esperando esse Saulo chegar e sair prendendo os cristãos. E aí, de repente, Saulo aparece nas sinagogas, e quando todos estão esperando que Saulo comece a dizer, vim aqui fazer isso, é que ele tem carta nenhuma. A carta já foi jogada fora, a carta já foi deixada de lado. E ele comendo, então o que você está fazer aqui? Você veio fazer o quê? O que você tem para falar? Eu vim aqui falar que Jesus é o Cristo. Olha que mudança, todos ficam perplexos, sem saber o que está acontecendo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. A coisa inverteu, hein? Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor e que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Vamos parar aqui. O segundo trecho desse capítulo vai mostrar justamente a perseguição ao perseguidor. A primeira parte mostra o perseguidor saindo para prender a igreja, para prender os cristãos. E agora o quadro se inverte. O perseguidor é que passa a ser perseguido. Curioso aqui, que Lucas está tentando mostrar uma coisa. Saulo, ele não está mudando de religião. Aonde ele vai pregar? Nas sinagogas. Ou seja, ele não abandonou as Escrituras, porque era uma das afirmações, uma das acusações que todos faziam. Eles estão abandonando as Escrituras, e Saulo está lá, falando das Escrituras e mostrando pelas Escrituras que Jesus é o Messias. Então, não há uma mudança de religião, mas Saulo, ele está aprendendo agora a verdadeira religião judaica. Tudo aquilo que estava escrito no passado, ele agora entendia. Foi isso tudo? Foi por isso que aconteceu tudo aquilo? Agora tudo se descortina à frente desse homem, que é um estudioso da lei, ele passa a entender tudo isso. Então ele passa a ter essa clareza, entender a verdadeira religião judaica, o que realmente Deus esperava. E ele começa a pregar sobre isso. Ele vai fazendo discípulos na cidade. Depois, nas cartas de Paulo e em registros históricos, mostra que Saulo ficou aqui na cidade de Damasco por cerca de 3 anos. Ele ficou 3 anos em Damasco, pregando, fazendo discípulos. Aquele que foi lá para perseguir, estava agora lá anunciando a salvação em Cristo Jesus. 3 anos, anunciando e mostrando pelas Escrituras que tudo realmente era verdadeiro. E a gente vê aqui que o que acontece primeiro em Damasco. Os judeus falam assim, opa, vamos matar ele, vamos acabar com ele. Ele está aqui, ele veio aqui até para perseguir, agora ele que está pregando isso, vamos acabar com ele. E a perseguição se volta contra ele. Só que aqui fala que eles queriam matá-lo. Ou seja, era um assassinato, não era uma execução legal.
Eles não estavam tramando alguma coisa para prender Saulo, e aqui ó, pela lei e tal, ele tem que ser morto. Não, vamos pegar e fazer uma emboscada, entendeu? Mata, acabou, e ninguém viu, ninguém sabe, e a gente dá um fim nessa história. Olha a trama que estava agora sobre Saulo. Ele tinha ido até com uma certa legalidade para prender cristãos. Ele tinha uma carta, ele tinha autoridade, ele era um fariseu, um homem muito conhecido. Ele era da elite de Jerusalém. Agora ele está sofrendo uma trama, uma emboscada para tirar a sua vida. Irmãos, olhando isso, o que nos lembra lá do capítulo anterior que aconteceu? Quem sofreu a emboscada e foi morto? Estevão. Olha Lucas fazendo a conexão. Enquanto Estevão era apedrejado, os que o apedrejavam depositaram as suas vestes aos pés daquele homem chamado Saulo. Agora esse Saulo está tendo que fugir, porque diferente de Estevão, que foi apedrejado por blasfêmia, por uma heresia, por estar tentando distorcer as escrituras, ele está sendo caçado de forma ilegal numa emboscada. Estevão foi aquele pregador que se levantou e provocou a elite judaica. Agora Saulo passa ali 3 anos provocando. Olha o que deve ter passado na cabeça de Saulo. Eu matei Estevão, eu tenho que ser mais provocador até do que ele, porque eu consenti na morte dele. Eu vim para cá para matar cristãos. Por isso que Paulo nas suas cartas vai falar daquilo que tanto corroía ele. Eu persegui a igreja. Eu prendi cristãos, eu prendi os meus irmãos. Talvez alguns tenham ido à morte por minha causa. Então agora ele tenta dar tudo de si. Então ele passa a pregar de uma forma provocativa, ele coloca a sua vida em risco. Até que chega um ponto que a situação de Saulo ainda, fica insustentável. E ele tem que fugir de Damasco. Fala, não dá mais. Estão tramando de tudo que é lado. Não tem mais como te esconder. Vamos dar um jeito aí. Tu foge daqui, vai embora daqui. Vamos te levar lá para Jerusalém. Você fica lá com os apóstolos. E aí ele foge por uma frecha na muralha, nos muros daquela cidade. Isso vai nos lembrar quem? Você lembra quem fugiu de uma cidade pela muralha, porque ia ser morto? Os espias de Jericó. Lembra? Na casa de Raabe, tiveram que descer eles por cordas. Vai, foge, vai embora. E agora Saulo desce por ali também, fugindo, sendo perseguido por aqueles homens. Ele vai para Jerusalém. Lá ele tenta se aproximar dos apóstolos, mas você imagina, esse homem saiu daqui para matar os cristãos. Ele aqui em Jerusalém estava prendendo e matando cristãos. Agora ele quer chegar perto da gente, os apóstolos. Não, deixa esse cara lá. Que história é essa aí? E aí Barnabé certamente se aproximou, conheceu, viu, averigou, olha, realmente ele se converteu, Jesus alcançou ele. E depois nas suas cartas, Paulo vai falar que ele não chegou a ter contato com todos, mas ele conviveu com Pedro e Tiago. E ele passa ali 3 dias, fica ali durante 3 dias em Jerusalém, mas a perseguição se levanta contra ele. Porque ele começa a pregar lá no templo, ele começa em Jerusalém a anunciar, Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus. E aí todo mundo, peraí, aqui não, tu saiu daqui para prender ele lá, agora tu vem para cá, aqui não. E aí se levanta perseguição contra ele, e ali não demora muito, eles têm que levá-lo embora. Eles levam para Cesareia, porque Cesareia é uma cidade marítima, um porto,
para que ele pudesse embarcar para Tarso, que é a sua cidade natal. Certamente pensando, lá tu tem família, tu tem teus parentes, fica lá um pouquinho, deixa a coisa esfriar, vai para lá, porque aqui está todo mundo de olho em você, é o foco das atenções. Já era o foco das atenções antes como perseguidor da igreja. Agora é o foco das atenções como aquele que está defendendo a igreja. E ele vai para Tarso. Ele fica lá, mas o que acontece? Tudo é o plano de Deus. Lucas está mostrando, por isso que eu falei lá no primeiro capítulo, Lucas é um livro histórico, está contando a história da igreja, mostrando como a igreja iniciou, como ela começou, e esse Saulo agora impetuoso, que está pregando o evangelho, está anunciando Jesus, que não está calado, que não quer saber de ameaça, está ali servindo a Deus. O Senhor agora o leva lá para a Ásia Menor. Atos 1, versículo 8, o que diz? Lembra? Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Galiléia e até os confins da terra. Saulo vai lá para a Ásia Menor, em Tarso, onde ele começa lá a pregar o evangelho. Ele começa lá a ter uma aproximação com os gentios. Ele se aproxima dos gentios. Ele está fora da Palestina. Ele agora está lá. Ele está tendo contato, é a sua cidade natal, onde ele nasceu, embora ele tenha praticamente passado quase sua vida toda em Jerusalém, mas ele está lá. Então Lucas aqui está mostrando, olha, o apóstolo dos gentios começa o seu primeiro contato fora de Israel. Olha como Deus está operando, Deus tira ele de Damasco, leva a Jerusalém para levar ele lá para fora, vai para lá. Eu tenho algo e depois a gente vai ver no decorrer dos capítulos que Paulo começa a se lançar nessa obra missionária. Deus está agindo em tudo isso, mostrando que Ele é quem conduz a sua igreja. Amém? Vamos prosseguir. Agora dos versículos 32 a 43, nós vamos ter um texto que parece que destoa um pouco. Porque a partir de agora, alguns comentaristas chamam de Atos de Pedro. Lucas vai falar agora sobre Pedro. Como Deus usou Pedro na liderança da igreja, no crescimento da igreja, em questões que a gente vai ver mais à frente, muito importantes para a igreja. Então começa agora. Saulo fica lá, ele já apresentou o Saulo. Lá no versículo 8, no capítulo 8, perdão, ele dá uma, Saulo estava ali. Agora no 9 ele conta da conversão de Saulo e mostra que Deus está preparando esse homem. Só que agora ele dá uma pausa, segura aí, Tipo assim, quando tu está lendo um livro, aí tu acaba um capítulo, aí vai entrar um outro capítulo, que é uma coisa totalmente diferente. Fala, mas aquilo lá ficou em suspense, aí vai voltar lá na frente. Lucas dá aquela parada e fala, segura aí. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o ouviram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. Quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe, não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou.
Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Bem, vamos lá. Saulo se converte. O que Lucas está mostrando aqui? Com a conversão de Saulo, a perseguição à igreja é refreada. Tanto que nós lemos aqui no versículo 31, a igreja passava por um período de paz. Saulo, grande perseguidor, se converte. Então a perseguição dá uma parada. Então a igreja dá uma respirada. O que todo mundo faz? Vamos sair pregando o evangelho. Vamos sair pregando o evangelho. E Pedro é um desses que sai, né? Foi visitar os santos que viviam em Lida. Então o evangelho está se espalhando por tudo que é canto. Os apóstolos começam a sair também de Jerusalém e os discípulos começam a se espalhar por todas as cidades, por todos os lugares, porque essa conversão de Saulo acaba trazendo essa paz para a expansão da igreja. Olha como Deus está movendo toda a história da sua igreja. Deus está trabalhando em tudo isso. A perseguição se levanta e Deus fala: para. A igreja cresce, começa a se espalhar por todo canto. Deus está conduzindo a todo momento. Então Lucas está transmitindo uma mensagem ao tempo todo aos leitores e ouvintes dessa carta. Olha, Deus cuida da sua igreja, Cristo está cuidando da sua igreja, você não está sozinho, não está abandonado, o Senhor está controlando e dirigindo o futuro e a direção da sua igreja. Ele é o nosso Senhor, amém? Então, paz, a igreja se expande. Pedro vai a essa cidade chamada Lida, 40 quilômetros de Jerusalém. Pedro vai até lá. E já sabe que lá tem cristãos, tem servos de Deus, então ele vai até lá para ver como é que está e para pregar o evangelho. Ele se dirige até lá e encontra esse homem Enéas, que estava paralítico numa cama. E naquela época a paralisia poderia ter sido um derrame que aquele homem sofreu, a gente não sabe, né? Ele sofreu um acidente, até tuberculose naquela época poderia causar uma paralisia da pessoa. Só que para a medicina da época não havia cura. Então aquele homem estava ali paralítico na cama durante 8 anos e Pedro chega. Por isso que a gente começa a ver agora os atos de Pedro. Pedro chega com autoridade, ora por aquele homem, e aquele homem se levanta curado para a glória de Deus. Isso se espalha por toda aquela cidade, por toda aquela vizinhança. Aqui a gente viu falando no versículo 35, todos que viviam em Lida e Sarona, porque era uma planície, a planície de Saron. Então todos naquela região começam a escutar: olha, um homem paralítico levantou e começou a andar. Tinha 8 anos que aquele homem não andava. E aquilo começa a dar uma repercussão grande. Todos começam a procurar Pedro, ir lá, querendo saber disso, o que está havendo. E o evangelho está se espalhando. Pedro está pregando lá sobre Cristo Jesus. Só que aí essa notícia também chega a Jope, outra cidade. E lá morre essa mulher Tabita, ou seu nome em grego Dorcas, né? Ela morre. E essa cidade de Jope era uma cidade portuária também, e uma cidade abastada, uma cidade que tinha um comércio forte, uma cidade rica, distava mais ou menos 20 quilômetros de Lida, umas 4 horas de viagem. Então a gente vê que aqui quando ela morre, os homens vão lá: olha, Pedro está lá. Então eles correm lá e falam: Pedro, rápido, vamos lá, que dá tempo de chegar ainda lá, do Senhor orar por ela, fazer alguma coisa, ver se o Senhor, já que Deus está curando, está fazendo tantas coisas, vem Pedro, vem. Eles se apressam a levar Pedro até Jope.
né? 4 horas para ir, depois tem que voltar com Pedro. Por que essa pressa? Porque o enterro geralmente acontecia antes do pôr do sol. Então eles tinham que chegar lá em Jope antes de Tabita ser enterrada. E eles conseguem isso. Eles aceleram o passo, levam Pedro junto com eles para chegar lá, e ele ora por essa mulher. E essa mulher que estava morta, ela ressuscita. Que milagre! Que coisa maravilhosa! E dali o evangelho se espalha mais ainda, porque todos querem saber o que está acontecendo. E Pedro fica por ali nessa cidade mais algum tempo, pregando o evangelho, anunciando a Cristo Jesus. Vai falar que no último versículo que ele ficou na casa de um curtidor de couro, né? Não sei se você sabe, curtidor é aquele que antigamente, né, pegava o animal, abatia o animal, tirava todo o couro, aí ia botar aquele couro para secar, todo um processo, né? Primeiro, era uma profissão considerada impura. Por quê? Porque o curtidor, ele tocava no cadáver dos animais o tempo todo. Então, o curtidor é aquela pessoa aquela profissão que todo mundo olhava assim, é impuro. O que ele podia fazer? Ele não podia frequentar a sinagoga, não podia ir ao templo, ele não podia fazer nada, porque era a profissão dele, ele tinha que tocar nos animais, ele tinha que matar, ele tocava no cadáver. E isso era impureza cerimonial. Geralmente, quem tinha essa profissão, eles botavam para morar afastado, porque o mau cheiro, você pode imaginar, né? Animal morto. E quem já passou em algum lugar onde faz couro, curte o couro, né? Lá na Penha tinha o curtume carioca, eu lembro, na época de criança, adolescência, passava ali, que o curtume ainda funcionava, as ruas eram um cheiro insuportável, um cheiro muito forte. Meu falecido pai contava que quando construíram ali o curtume, eles traziam os bois, as vacas, vinham de Santa Cruz, numa estradinha, né, até a Penha, ali os animais eram abatidos e ali se curtia o couro. Então o cheiro era pior ainda, que tinha o cheiro do abate dos animais e mais o cheiro do couro. Então o que se fazia? Quando numa cidade tinha um curtidor de couro, botava o cara para morar, ninguém te quer aqui. Geralmente botava ele para morar perto do mar. Então Jope era uma cidade marítima, então mora lá perto do mar, fica lá pertinho, que dali, né, já joga o sangue, você já fica ali, a brisa do mar já tenta gerar um pouquinho o mau cheiro, né? Então, o que Lucas está mostrando aqui, fechando esse capítulo? Está acontecendo alguma coisa com Pedro. Alguma mudança dentro dele já está começando a acontecer. Uma mudança cerimonial, religiosa. Porque ele agora aceita ficar na casa de um homem impuro cerimonialmente. Olha o que às vezes parece que não é nada para a gente. Ele ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Tudo bem. Por que Lucas coloca isso aqui? Porque ele já está falando, o Espírito Santo já está trabalhando no coração de Pedro. E a gente vai ver, semana que vem, cenas dos próximos capítulos, que Deus já estava trabalhando e o que Deus iria fazer na vida de Pedro. Deus já estava, mais uma vez é Lucas mostrando, olha, Deus conduzindo a sua igreja. Por que Pedro foi para Lida? Porque Deus queria levar ele a Jope. Por que ele queria levar ele a Jope? Eu não vou contar hoje, deixa para quarta que vem, né? Deixa para quarta que vem, eu não posso falar. Quarta que vem, o diácono Lucas vai contar para a gente por que Deus leva Pedro para Jope. Só que aqui Lucas deixa, sabe, aquela coisa, aquele suspense. Ele está na casa de um curtidor. Pedro? Na casa de um homem impuro? Ele ficou lá hospedado, dormindo, comendo, porque tudo em que um impuro tocasse se tornava impuro. Então Pedro dormiu numa cama impura,
Ele comeu num prato impuro, ele bebeu num copo impuro, tudo que Pedro tocou ali estava impuro e, portanto, Pedro também fica impuro. Como um judeu aceita isso? Lucas está mostrando, o Espírito Santo já estava trabalhando no coração dele. E vocês vão entender o que ele queria. Irmãos, o que a gente vê nesse capítulo? A ação do Espírito Santo. Conversões, não só a conversão de Saulo, mas através de Saulo, inúmeras pessoas se converteram em Damasco, em Jerusalém. Ele vai para Tarso e continua lá pregando o evangelho, e depois a gente vai ver que ele vai participar da fundação da igreja de Antioquia, que vai ser a base missionária para todo lugar. Pedro e a igreja começam a se espalhar pregando o evangelho. Então Lucas está mostrando, olha, as conversões estão acontecendo. Quando parecia matar Estevão, acabou a história. Lucas vem e mostra, não acabou não. Com a morte de Estevão, muitos se converteram. Os milagres continuaram a acontecer. Saulo teve visões, Ananias teve visão, voz do céu, morto ressuscitando, paralítico andando. Deus continuou a operar os seus sinais, as suas maravilhas. E o que mais Lucas está mostrando nesse capítulo? Estevão morreu, acabou? Não. O evangelho se expandiu mais ainda. O evangelho saiu de Jerusalém, começou a ultrapassar todas as fronteiras, que poderia se pensar assim, olha, nunca vai se conseguir isso. E Lucas está mostrando, não, Jesus sempre está à frente da sua igreja. Sempre está à frente da sua igreja. E os rumos da igreja vão mudar a partir de semana que vem. Porque a gente vai ver que algo vai acontecer, um fato marcante, que Lucas aqui já prepara o cenário, ele já prepara a cena para o que vai acontecer, que vai transformar o rumo da igreja, que vai transformar muita coisa, vai mexer com muita coisa, para que a igreja entrasse nos eixos, entrasse justamente dentro dos planos de Deus, que é justamente a salvação dos gentios. Isso a gente vai ver semana que vem, em nome de Jesus. E que todos digam, amém. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, os tempos passam, mas Ele continua sendo o Senhor da igreja. Os tempos passam, mas o Espírito Santo continua a operar na sua igreja. Os milagres continuam a acontecer, vidas continuam se convertendo, o evangelho continua se expandindo, não importa. Olha quanta coisa já aconteceu desde lá até aqui, mais de 2000 anos, e o Senhor continua operando. 2 guerras mundiais, quantas e quantas guerras já tiveram no mundo todo, quantas pragas, quanta coisa já aconteceu ao longo dessa história. Mas a igreja de Cristo permanece de pé. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque somos a tua igreja escolhida, Senhor. Assim como tu escolheste Saulo, Senhor, tu também nos escolheste, Senhor. Assim como Saulo, ó Deus, depois o teu apóstolo Paulo declarou tantas vezes que não merecia. Ele se considerava o menor, porque ele foi o perseguidor da tua igreja. Nós também não merecemos estar aqui, Senhor. O Senhor nos salvou pela sua graça e misericórdia. Obrigado, ó Deus. Obrigado por podermos ver os teus sinais, os teus milagres, as tuas maravilhas da nossa vida, e que cada dia, Senhor, o teu evangelho cresça através de nós, chegue a outras vidas, a outros corações, Senhor, que vejam a luz de Cristo em nós, possamos salgar, iluminar essa terra para mostrar que há um Deus vivo e verdadeiro, um Deus maravilhoso que opera grandes coisas, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra e por esse estudo dessa noite, em nome de Jesus, e que toda a igreja diga amém.